A defesa do PMDBista pediu ao relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, no caso o presidente Temer, né? O ministro Edson Fachin, a suspensão do depoimento à Polícia Federal até o fim da perícia do áudio em que Temer aparece conversando com o dono da JBS, Joesley Batista, que, aliás, aceitou fechar o acordo de leniência de 10 bilhões e 300 milhões de reais. Enquanto a decisão não é tomada, a popularidade do presidente continua caindo. Levantamento realizado pela Paraná Pesquisa para a coluna da Vera Magalhães, aliás, ela trouxe essa notícia aqui logo pela manhã no Jornal da Manhã, mostra que apenas 6,4% classificam o governo ótimo ou bom. 84% dos entrevistados desaprovam a gestão de Michel Temer. Eu começo esse tema com você, o Andreasa. Fachin deve aprovar o pedido da defesa do Temer? O que você acha? Eu realmente não entendo a pressa em se inquirir o presidente da República. Se está colocado claramente que o áudio, o tal maldito áudio do Joesley Batista é o centro da questão. E se há uma perícia em andamento que precisa ser concluída. Então, a defesa do Temer foi muito habilidosa hoje, tratando dessa questão. Ou você espera a conclusão da perícia, e tem toda a razão, tá? Ou você espera a conclusão da perícia para inquirir o presidente, ou o inquire agora, sem poder tratar da matéria contida naquele áudio. Porque a defesa acusa o áudio de ser fraudado, de ser forjado. Então, por que insistir na lambança, minha gente? Esse inquérito no Supremo já está sob suspeição, já tem a credibilidade minada. E a defesa do Temer é muito habilidosa, porque conseguiu, contra os esforços da PGR, da Procuradoria-Geral da República, transformar a matéria, o conteúdo da gravação do Joesley no cerne, no centro da acusação. Por quê? Porque sabe que, segundo a defesa, essa matéria é fraca. A PGR está tentando fazer com que o centro seja o restante, as próprias delações, os grampos, a circulação de dinheiro, de mala. Esse debate do que vai para o centro do inquérito é muito, muito interessante. E além do que, eles deram 24 horas para o Temer responder, e sendo que a tal da perícia vai durar 30 dias, né? 60? Quantos? 30? Não, 30 dias, o que é um absurdo, né? Você veja que há uma série de questões, ele vai poder responder por escrito, mas tem de ser em 24 horas, enquanto a perícia leva muito mais tempo. Não parece razoável a comparação dos dois tempos aí dados. Outra coisa que também não faz sentido, eu não consigo encontrar a lógica, e desde ontem eu estou tentando ler, tentando entender, é o fato do inquérito do Aécio ter sido desmembrado e ter sido considerado que não era concernente à Lava Jato, e o do Temer não. Sendo que no do Aécio tem conversas dele falando especificamente sobre a Lava Jato. A do Zezé Perrella fala sobre a Lava Jato, aquela que ele fala do Osmar Serralho fala sobre a Lava Jato. Ele me parece até mais atinente ao caso Lava Jato, portanto, passível de ficar com o Fachin, do que o do Temer, que aquela conversa com o Joesley fala um pouco do Eduardo Cunha, mas não é taxativo sobre a Lava Jato. Eu não achei dois pesos e duas medidas. Eu acho que ok desmembrar, ok concordo, que os dois sejam cada um tratado em um inquérito, mas a lógica de a quem cabe a relatoria, do relator natural, do relator obrigatório, deveria ser a mesma para os dois processos, eu acho. Você não acha? E você, Madu, o que você acha? Eu acho que, com relação a ele responder essas perguntas, ele esperar o resultado da perícia, a meu ver, isso só aumenta, né, só me parece que incrimina mais o presidente Temer. Porque qual é a ideia? Dependendo do resultado da perícia, aí ele vai responder de uma forma ou de outra ao questionário. Quer dizer, se a perícia disser, não, a fita está ok, não foi adulterada, não tem problema nenhum, ele vai responder de uma maneira. Se ele disser, não, a fita foi truncada, a fita foi editada e tal, ele vai responder de outra maneira. Eu acho que as perguntas são uma coisa só, né? E ele teria que responder isso imediatamente. Me parece que... Porque eu fico pensando é o seguinte, tá, eu entendo o que os meus companheiros falam aí das questões
né, da liturgia jurídica, das etapas, tudo é perfeito. Não tem dúvida nenhuma. Agora eu fico pensando no Brasil de uma maneira geral. Nós já enveredamos, já estamos aproados na direção de mais um calvário, mais meses e meses se arrastando aí dessas questiúnculas, perícia de fita, questionário, depois revisão do questionário, depois revisão da perícia, a perícia da perícia, e o clima de incerteza, principalmente na economia, só aumenta. Madu, eu acho que... Viu? Estou concluindo, Vera. Isso só aumenta o sofrimento do povo brasileiro, esses prolegômenos todos aí. Você não acha, não, Vera? Não acho. Eu acho que não tem como ser diferente se você está tratando do impeachment, ou da renúncia, ou da retirada, da cassação do presidente da República do segundo em um ano, em 2 meses. Isso não vai ser um processo drive-thru que você entra numa cabine e sai com outro presidente na próxima. Nem pode ser assim. As leis são complexas, os códigos são complexos, a Constituição é muito complexa e as condutas, nesse caso, são muito complexas e não estão efetivamente claras. Eu acho que a perícia é importante. Agora, você não acha que existe aí muita chicana, que se aproveitam de brechas na legislação para criar chicanas e atrasar o processo como um todo? Eu acho que sempre há. Mas nesse caso eu não acho que se trate disso. Eu acho que a perícia é fundamental num áudio que não dá para ouvir direito. Você não acha que o conjunto da obra, as circunstâncias do encontro do Temer, depois a mala lá do Rodrigo... Rocha Loures, essas coisas todas juntas já não são suficientes. Então o correto seria o Temer renunciar, né? Ainda mais... Exato, isso eu acho. Hoje. Mas se ele não renuncia, o processo tem de seguir um trâmite, sob pena de aí sim a gente virar um estado de exceção. Mas como ele renunciar é um ato de vontade dele, que ele não pode ser impelido a fazer isso, e também a gente não é um regime parlamentarista, me parece que não tem caminho rápido e fácil para isso, que não seja cumprir todos os trâmites e esperar os recursos. Diga, Andreasa. O clima ruim, instável, a insegurança, a insatisfação só piorará se nós não seguirmos o ordenamento jurídico. Porque também, e não é o caso do Madureira, pelo amor de Deus, está na moda no Brasil chamar os recursos contidos na lei em chicana. Nem tudo é chicana. Se você tem uma questão pericial colocada e a defesa dizendo, não sem razão, que aquele material pode ser fraudado, para tudo e espera a perícia. O que está errado aí é o tempo que se demora para a perícia ser feita. Isso é que é bizarro. Agora, que não se pode inquirir o presidente com a matéria do que está contido naquela gravação, sem que a perícia seja concluída, sem que saibamos se é ou não é válido, não dá. Não dá. Então é preciso agora ter clareza também sobre o seguinte, porque criou-se a expectativa sobre essa questão no Supremo, esse inquérito no Supremo contra o presidente e, sobretudo, o julgamento no TSE da chapa Dilma e Temer, como se no dia 6, de um dia para o outro, tudo fosse se resolver no Brasil e o presidente fosse ser removido com uma decisão. Minha gente, eu fiz alguns cálculos aí e se o Temer for cassado no TSE, com todos os recursos a que ele pode recorrer, inclusive ao Supremo, ele pode ficar no governo ainda 6 meses. 6 meses. Na pior das hipóteses, 3 a 4. É muito tempo. Não há solução fácil para essa crise.